também parte do seu voto. Mas nós vemos que Jacó fez o voto, e no seu voto, o que ele disse? Pagarei o dízimo de tudo quanto o Senhor me der. Agora, alguém já ouviu a conversa de que o dízimo é do tempo da lei? Já ouviram? Já ouviram? Agora preste atenção. A Jacó, no tempo de Jacó, enquanto Jacó era vivo, não tinha lei. Hoje é pregado em alguns lugares que Jesus Cristo aboliu o dízimo. O Novo Testamento, o tempo da graça, isso foi apagado. Põe para mim, Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Aqui Jesus está dirigindo a palavra aos doutores da lei, aos escribas, aos fariseus, aqueles que ensinavam o povo. Olha o que ele está dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, que são hipócritas. Por que Jesus os chama de hipócritas? Porque ensinavam uma coisa e faziam outra. Não era a sua posição, o seu cargo que era hipócrita, eram suas atitudes, ok? Então cuidado ao você determinar alguém como um fariseu, ou como, usando essas expressões, como chamando ele de hipócrita, porque o que Jesus está dizendo não era o cargo nem a posição deles, porque Jesus religiosamente também era um fariseu, ele também seguia as regras, mas os fariseus ensinavam, ordenavam, porém não praticavam. Então olha o que diz: porque dais, ou seja, vocês dão o dízimo, ele está afirmando, da hortelã, do endo, do cominho, e tendes negligenciados os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, o que ele está dizendo? Vocês devem. Jesus não está retirando nada, Jesus não está abolindo nada, pelo contrário, ele está afirmando: vocês devem fazer estas coisas, sem omitir o amor, a justiça. Mas a regra do dízimo não era da lei, já era uma prática de povos antigos. E eu fiz umas anotações para dizer para vocês, e eu quero colocar como um dos altares que nós devemos levantar em nossas vidas, e até por nossas famílias, porque quando você entende o que significa isso, você traz para você bênçãos dos céus, você traz para a sua família bênçãos dos céus. Não adianta eu ofertar e dizimar na igreja sem ter a noção do que isso significa. Isso não vai movimentar o mundo espiritual e nem o mundo físico, porque não passa de matéria. Agora, quando eu entendo, quando eu compreendo o que isso significa, eu mexo com o mundo espiritual, eu mexo com as coisas celestes, eu mexo com o ambiente, eu mexo com as coisas. Eu não vou bater em cima das ofertas, eu vou falar sobre o dízimo, que é o voto que Jacó fez. Dentro do contexto, nós estamos falando sobre altares. Mas olha aqui o que eu notei. O dízimo já era uma prática feita antes da lei. Vamos coloca aí para mim, rapidinho. Gênesis capítulo 14, verso 18 ao verso 20. Gênesis 14 e verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus. Ok? Próximo verso. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Agora, por que é que Abraão entrega o dízimo a ele? Vou dizer para vocês. Em Hebreus capítulo número 7, aliás, põe para mim,
Hebreus 6, para mim dizer para vocês aqui e concluir aqui. Hebreus 6, verso 20. Põe e deixa aí para mim, tá? A partir do capítulo número 7 de Hebreus, o autor aos Hebreus faz uma dissertação a respeito de Melquisedeque, a respeito de Abraão e a respeito de Jesus. E no texto ele vai dizendo que Abraão reconhece Melquisedeque como o sacerdote. E ao entregar o dízimo a Melquisedeque, ele atrai para a sua descendência uma bênção que perdura até os dias atuais. Ora, Abraão não tinha ainda a sua linhagem, não tinha ainda uma nação, mas ao reconhecer Melquisedeque como sacerdote do Altíssimo e dar a ele o dízimo, Melquisedeque transfere para ele a bênção dos céus para toda a sua posteridade. E Hebreus capítulo 7 vai dizendo que Levi ainda nem existia, Levi não tinha nem nascido, e ele ainda o coloca como estando dentro de Abraão. A Bíblia vai dizendo que então o Senhor Deus, honrando a fé de Abraão, honrando aquilo que Abraão fez, transfere para a tribo de Levi o direito de sacerdócio, o direito de receber o dízimo do povo e abençoar toda a nação. Ora, trazer o dízimo até o Senhor é reconhecer Ele como Altíssimo, como Deus eterno e como Redentor. Agora vamos entender o que é redenção. Vamos entender o que significa redenção. Ok? Essa lei foi uma lei imposta por Moisés ao povo, porém ele faz uma cópia da lei que já era exercida no Oriente Médio. Ele apenas aprimoria ela, ele faz, coloca mais detalhes, e então ele implanta, mas era algo que já acontecia. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Acontecia assim, o seguinte, digamos que Rodolfo tem as terras, e aí o Rodolfo não tem dinheiro para plantar. Aí o Rodolfo vai até o pastor, e diz para o pastor assim: olha, eu quero que você me empreste um volume de dinheiro para me plantar. Isso era feito diante dos anciões. Para ele não é perda. Sabe por que ele não vai perder nada? Porque ele está prometendo pagar com os lucros que ele vai obter. Daqui a um ano eu te pago com os lucros. Mas ele, tudo bem. E agora, e se ele não lucrasse? E se não chovesse? Se não crescesse nada? Ele não estaria perdendo nada. Por quê? Porque a lei dizia que se ele não pagasse no tempo determinado, as terras passariam a ser dele, a vida do Rodolfo seria dele, a sua esposa seria dele, os seus filhos seriam dele. Logo ele seria escravo. E trabalharia sem direito a nada, como escravo. Aí a lei judaica, aí Moisés implementa a lei, que dizia o seguinte: a cada 50 anos vem um ano jubileu e todo mundo deve ser perdoado e devolvido as suas terras. Ele ia ter que esperar 50 anos. E se naquele ano já houvesse o ano de jubileu, ele teria que esperar mais 50 anos. Aí vem a lei que regia o Oriente Médio, um parente mais próximo sendo resgatador, sendo redentor. Esse parente mais próximo vinha até ele e dizia: eu estou comovido pela tua situação, eu vou pagar a sua dívida. Aí o parente revidou, vamos dizer, o Alex é parente dele, chega para o Marcos e diz assim: quanto ele te deve? Aí o Marcos vai pôr o preço que ele quiser. Aí o Alex paga. O Alex comprou, ok? Estão entendendo aqui? O Alex comprou. O que foi que o Alex comprou? As terras, o Rodolfo,
e a família do Rodolfo. O Rodolfo passa a ser livre, ele passa a ser escravo de outro. Agora ele é escravo do seu parente remidor. Deu para entender? Só que o parente remidor, o Alex chega para ele e fala assim: Rodolfo, mora na casa, trabalhe nas terras, você só vai pagar para mim uma porcentagem, para que você nunca se esqueça de que eu remi a sua família. Vocês prestaram atenção de que ele ainda continua sendo escravo, mas trabalhando como se fosse dono de tudo, tratando sua família como se fosse sua mesma, tendo liberdade, mas pagando uma taxa? Eu vou correr rapidinho para vocês entenderem o que era essa lei, antes da remissão vir dentro da lei, antes do dízimo ser imposto pela lei. A Bíblia diz que José no Egito, só o Egito tem comida, e vem um ano de miséria, mas os egípcios chegam para ele e dizem assim: olha, dá-nos comida. Ele falou: vocês têm que comprar. Os egípcios compram. Acabou o dinheiro. Aí os egípcios chegam e dizem assim: olha, não temos mais dinheiro. O que vocês têm? Nós temos o gado. O gado agora é de Faraó. Toma comida. Acaba a comida. Eles chegam para José e dizem assim: José, nós não temos mais dinheiro, nós não temos mais o gado, nós temos as terras e a casa. A casa e a terra pertencem a Faraó. Toma comida. Depois eles chegam para José e dizem: José, nós não temos dinheiro, nós não temos o gado, não temos a casa e não temos a terra. É a terra, nós vivemos lá, mas é tudo de Faraó. E aí José disse assim: agora vocês são escravos de Faraó. Toma a comida. Quando acaba a miséria e volta a tudo se normalizar, os egípcios chegam até José e dizem assim: José, e agora? O gado que está lá não é nosso, a terra não é nossa, a casa não é nossa, e nem nós somos donos de nós mesmos. Então José estabelece o que já era previsto na lei, que regia todas aquelas nações. A partir de agora, vocês cuidem do gado como se fossem seus, plantem como se fossem de vocês, cuidem da família como se fossem de vocês, mas a quinta parte de tudo pertence a Faraó. Toda vez vocês vão trazer para Faraó a quinta parte de tudo. Ele estabelece uma porcentagem, porque Faraó foi o remidor deles. A história de Ruth e Boaz, a Bíblia diz que Boaz, ao remir Ruth, ele tinha que comprar as terras que eram do seu sogro, que por herança eram do seu falecido marido, e agora ele, ao casar-se com ela e comprar as terras, ele faz a remissão dela e de sua sogra. Elas passam a ser o quê? Escravas dele. Ele não a trata como escrava, mas ele a trata como esposa, porque ele se casa com ela e ela entra na genealogia de Jesus, sendo uma mulher moabita, não era judia, não era israelita, mas Deus a coloca dentro da genealogia de Jesus. Deu para entender o que era a lei do resgate? Agora vamos para cá, vou correr aqui. Paulo, em Romanos capítulo 1, agora você vai entender o que é trazer o dízimo no altar e entender o que é ser servo. Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: Paulo, dizendo a ele, servo de Jesus, a palavra servo aqui escrito no grego é escravo. Ele está dizendo: Paulo, escravo de Jesus Cristo, separado como apóstolo e separado para o Evangelho. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso 23. As versões que nós temos está um pouco modificado, então eu vou ler a tradução direta do grego para a língua portuguesa. Eu não vou ler em grego porque eu não sei grego. Grego eu não sei. Mas eu fiz a tradução para nós lermos o que é que realmente está escrito no original. E ele diz assim: porque prostrou-se ao meu lado esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou propriedade e a quem sirvo e presto culto em adoração. A propriedade descrita aqui no grego é a palavra latreuo, que significa escravo, significa pertencer a alguém, significa trabalhar para alguém sem ter nada em troco, significa servir a um Deus. Então Paulo está dizendo: eu sou escravo
do Senhor, ou seja, sou servo do Senhor. Agora preste atenção. Quando Jesus morre na cruz do Calvário e traz a redenção, Ele tira você da escravidão do pecado, tira você das mãos de Satanás e traz para a luz. Logo Ele passa a ser o seu Senhor. Você só troca de Senhor. Você sai da escravidão do pecado, sai da escravidão de Satanás e se torna servo de Deus, servo de Jesus. Logo Ele passa a ser o seu Senhor. Ao trazer os dízimos diante do altar do Senhor, eu estou reconhecendo para o mundo espiritual e para o mundo terreno, eu reconheço Ele como Senhor, reconheço Ele como meu Salvador e como meu remidor, como meu Redentor. Isso é ter a sua finança diante do altar. Agora, dízimo não é para você ser rico, não. Se você está fazendo moeda de troca, dizimando só para Deus aumentar suas posses, você nunca vai ter nada. Porque não é isso que a Bíblia diz. Eu já vou encerrar. Os meninos sobem aqui, por favor. Olha o que diz a Bíblia no livro do profeta Malaquias: trazei todos os dias uma casa do tesouro, e fazei prova de mim, se eu não abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Ok? Ele está prometendo riqueza? Está prometendo fartura? Não, ele está dizendo que vai haver uma condição. Prestou atenção? Trazei o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E aí diz: fazer prova de mim. Olha, fazer prova dele significa que eu vou ter intempéries da vida. Significa que eu vou ter algumas vírgulas na minha vida. Significa que alguma coisa vai acontecer. Significa que naquela época não teria determinada colheita no prazo certo. Significa que os seus negócios não vão bem todo ano. Significa que alguma coisa vai faltar. Significa que nem sempre a sua conta vai estar em azul. Significa que o seu carro nem sempre vai estar bom. Significa que nem sempre o dinheiro vai chegar na hora, ou a conta da faculdade. Significa que às vezes vão bater na sua porta. Significa que às vezes vai faltar algo para você. Mas aí diz: então fazei prova de mim, se eu não abrir a janela dos céus. Trazer o dízimo é reconhecer o mundo espiritual e o mundo terreno, e quando alguma coisa faltar, dobrar o seu joelho e apresentar ao Altíssimo. Então os céus vão se abrir, alguém vai levar para você, o telefone vai tocar, o emprego vai chegar, as portas vão se abrir, o banco vai estar no azul, porque Deus pode fazer o impossível em cima das suas finanças, se você fizer o que a Bíblia lhe ordena. Você pode ficar em pé? Ao trazer a minha família para o altar, eu preciso trazer também a vida financeira da minha família sobre o altar. Passar por problema e por luta, todo mundo vai passar. Passar por dificuldade, todo mundo vai passar. Isso é conversa de pessoas, irmãos, que vai, depois, uma outra hora, outro pastor chegará aqui e vai ensinar a respeito do que a oferta faz, do que a oferta pode mexer. Porque existem distinções de ofertas, e todas elas mexem com o mundo espiritual. Mas o dízimo significa fidelidade, reconhecimento ao Redentor. Alguém remiu você. Alguém encontrou você. Dentre muitas pessoas, diga para quem está do seu lado, diga para essa pessoa: dentre muitos, Ele escolheu você. Dentro da sua casa, Deus escolheu você. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, e eu já vou orar por você.
Olha o que redenção faz. Eu podia ficar aqui horas falando sobre redenção, porque existem outros momentos, outras situações que trazem redenção. Já ia pôr a mão no Senhor achando que era a Gabriele. Mas eu me casei. Bem-aventurada é a Luciana por ter me encontrado. Evangelho segundo Gilberto, está escrito, capítulo número 1, verso 1. Bendita é a Luciana por ter casado com Gilberto. Éramos só dois. E aí um dia eu, mexendo com as finanças do Ministério de Missões da igreja, num culto de ensinamento, que era um culto de terça-feira, eu e a Luciana mexendo, e a gente tentando ter filho, já estava casado há 1 ano e pouco e nada. Piada, chacota na família em cima de mim, porque todo mundo que casava já tinha filho. E só eu que não. E aí o pastor da igreja entrou e falou assim, um ancião, e disse assim: e aí, tem um número X que havia uma meta para nós enviarmos para os missionários. Nós tínhamos 5 missionários na Argentina, nós tínhamos missionários na Espanha, Itália, Portugal. Eu disse para ele assim: olha, se o senhor tiver fé até o final do culto, nós teremos o valor. E aí ele apontou o dedo para mim e para eu dizer assim: se vocês tiverem fé, daqui 1 ano vocês vão entrar dentro dessa igreja, e eu vou apresentar naquele altar uma criança. Gente, naquela noite eu escrevi, eu parei o que eu estava fazendo, escrevi num papel o que eu queria. Eu queria uma menina. Meu primeiro filho tinha que ser uma menina. Cabelos longos, pele clara. Tinha que ter a minha face. E que fosse pequenininha igual a mãe era. Um ano depois, eu entrei naquela igreja, em cima daquele altar, e aquele pastor apresentou a Gabriele. Depois eu escrevi num papel e disse: Senhor, eu quero agora um menino. E fiz a descrição do menino. Antes nós vimos para cá, meses antes nós vimos para a cidade de Mogi das Cruzes. Deus usou uma profeta e disse para a Luciana: eu estou preparando um presente para você. Ela chegou em Mogi e engravidou. E quem é que nasceu? Davizinho, outra beldade do mundo. Como se não bastasse, agora vem outro termo da redenção. Uma sobrinha a quem eu tinha muito carinho, porque eu a tratava como filha, mesmo não morando comigo, mesmo não estando comigo. Seus pais moraram dentro da minha casa durante um tempo, e ela recém-nascida, eu carregava ela no colo, eu ia para todo lugar com ela, eu a tratava como filha. Depois de um tempo veio morar comigo, e eu fiz a redenção espiritual, tratando ela como filha. Cuidei dela como filha. Ela ia para a faculdade, eu a levava, eu ajudava nos estudos, eu comprava os livros. Tudo que a Gabriele tinha, ela tinha. A cama era igual, as roupas eram iguais, tudo era igual, tudo, porque eu a tinha como filha. Sabe o que eu quero dizer com isso? No mundo espiritual, alguém fez isso por você. Você não era filho, você não tinha direito, mas Ele colocou você em Betel, colocou você na sua casa. Ele redimiu você, vestiu você, Ele paga tudo por você, Ele toma conta de você, tomou você por filho, tomou você por filha. Seu nome é Jesus, nosso Senhor, Redentor e Salvador. Curve a sua cabeça, coloque a mão sobre o teu coração. Eu vou orar por você. Bendito Deus e Pai, Criador de todas as coisas. Baruch atah Adonai, Melech leolam lehayavim tovot. Bendito é o teu nome, Rei dos reis
e Senhor dos senhores. Nós não merecemos tua bondade, nós não merecemos o teu amor, nós não merecemos o teu carinho, nós não merecemos a redenção, mas o Senhor nos redimiu através do teu Filho amado Jesus. Portanto, nesta noite, Senhor Jesus, Deus meu e Senhor meu, Redentor da minha vida e da minha casa, eu ministro esta oração. E como ministro do Evangelho, eu decreto agora a falência de todo mal dentro dos lares daqueles que servem ao Senhor. Meu Deus, a maldição que foi lançada, a palavra torpe que foi lançada, a palavra errada que foi lançada, eu desfaço agora, em nome de Jesus. Espírito de traição, espírito da maldade, espírito da maledicência, espírito maligno, aonde você estiver alojado, eu te expulso agora, em nome de Jesus. Toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, seja onde estiver feita, eu desfaço agora, pelo poder do nome de Jesus. Ah, meu Deus, está escrito que não há outro nome pelo que importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Salva a nossa família, salva a nossa casa, salva o nosso emprego, salva a nossa vida financeira, salva os nossos armários, salva, Senhor meu Deus, a nossa casa, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu coloco a minha família e a família da tua igreja diante do teu altar. Colocamos, Senhor, todos os meses os nossos dízimos diante do teu altar. Reconhecemos sua soberania, reconhecemos o seu poder, reconhecemos que somos teus servos e que o Senhor é o nosso Deus e nosso Senhor. Deus, eu ministro poder, vitória, redenção, libertação para as nossas famílias, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Declare isso. E tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Aleluia, aleluia, Senhor. Entregamos tudo a Ti, Jesus. Tudo a Ti. Tudo que temos, tudo que somos, Pai, nós colocamos diante do Teu altar, aos Teus pés. Sabemos, Senhor Deus, que o Senhor é aquele que faz todas as coisas. Aleluias. Queridos pastor, ministrando, eu lembrei de que quando o Senhor ele chama, quando o Senhor chama Josué,
Ele fala para Josué assim: olha, Josué, assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu também serei com você. Mas ele dá uma instrução para Josué. Ele fala para Josué ali no início de tudo, quando ele chama Josué, ele fala: olha, Josué, medita na minha lei de dia e de noite, para que te faça prosperar o caminho por onde você for. Eu sempre costumo ensinar isso, queridos. Nós temos um... esqueci as 5 linguagens de amor, lembrei. A linguagem de amor de Deus, se você observar na Bíblia, você vai encontrar um caminho que Deus quer que você ande, e da maneira que você andar nesse caminho, você chega no coração dele. E esse caminho se chama obediência. A linguagem de amor de Deus é você ser obediente. Ser obediente vai te levar. Obediente a quê? A palavra. Obediente a quem? Ao Senhor. E queridos, a gente não perde por isso, a gente ganha. Então, se eu hoje preciso de tudo que você ouviu, o pastor Gilberto falar essas 3 semanas, o Senhor, Ele está dizendo, para você reconstruir esse altar, seja obediente à minha voz, seja obediente à minha palavra, e tudo te será bem. Queridos, vai ter dias difíceis? Vai. Uma das promessas que ninguém requer, porque a gente requer promessas, né? Senhor, o Senhor disse, não falou? A gente não fala? O Senhor disse, como a gente falou aqui de Malaquias, se eu entregar, o Senhor abrirá as portas do céu, tarará, tarará. Mas tem uma promessa também na Bíblia que ninguém requer. Qual é essa promessa? Que vai ter sobre nós o quê? Tribulações, dias difíceis. O Senhor disse que teria também, mas você olha, Senhor, me dá essa promessa. Tribulação, dia difícil? Não, essa a gente não precisa pedir, ela vem. Mas tudo isso vem para nos ensinar, queridos. E eu sei que o Senhor está fazendo isso. Como o pastor Gilberto falou também, há pregadores, há igreja para tudo quanto é tipo de gente. Mas, se você tiver aquela que fala da palavra, que te ensina e que te guarda nesse lugar, ela é boa. Vai nela. Amém? Quero agora para as mulheres. Seja obediente. Eu ensino algo para elas que muitas vezes ela quer torcer o meu pescoço, porque eu também quero torcer o meu. Tem hora, né, que você fala, por quê? Mas é esse o lugar. Sábado agora, nós temos nosso chá de mulheres, às 5 da tarde. E você que ainda não fez sua inscrição, gente, venha, fale conosco. Eu creio que vai ser um tempo maravilhoso de nós estarmos juntas, aprendendo a palavra. Nós vamos ter um momento de adoração, um momento de palavra e um momento de comunhão, que é o que a gente gosta, né? A gente gosta de comer, a gente gosta de sentar, a gente gosta de falar, e esse será o momento para nós. E eu queria te convidar para estar aqui. Amém? Vai ser um tempo diferencial na sua vida. Marca esse tempo para você. Tire esse momento para você. E eu tenho certeza que você vai colher frutos desse lugar, em nome de Jesus. Amém? Coloca a sua mão aí sobre o seu coração, nós vamos orar. Pai, nós te adoramos nesta noite. Nós bendizemos o teu santo nome, Senhor. Que a tua palavra, Deus, ela seja sempre o nosso caminho, a nossa bússola, Senhor. Ó Pai, seja, ó Deus, a luz como ela diz que ela é. O Senhor diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o meu caminho. Espírito Santo, que nesta noite o Senhor guarde
a vida de cada um aqui, Senhor Deus, cada lar representado. Ó Pai, que altares sejam levantados, que altares sejam reconstruídos, Senhor, no nome de Jesus. Eu quero declarar sobre esta igreja famílias fortes, famílias rendidas na Tua presença, famílias que dependem do Senhor para todas as coisas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, guarda a saúde dos Teus filhos. Ó Pai, repreenda agora todo vírus de gripe, influenza, Senhor, seja qualquer outro vírus que vier sobre o nosso corpo, sobre o nosso físico, Pai, nós repreendemos agora, nós declaramos sistema imunológico agora sendo ativado, ó Pai, que ele seja, Senhor Deus, que ele faça o que ele foi feito para fazer, que é proteger o nosso corpo. Deus, no nome de Jesus, eu quero também declarar sobre as finanças, sobre a vida espiritual, Senhor Deus, que haja prosperidade em todos os âmbitos, ó Pai, da vida dos nossos irmãos, no nome de Jesus. E primeiramente também, Senhor Deus, que cada um de nós, ó Pai, sejamos mais íntimos do Senhor, conhecendo a verdade, conhecendo a voz daquele que nos chamou para viver, ó Deus, a plenitude do Filho na terra, no nome de Jesus. Amém. Que Jesus te abençoe, querido. Dê uma salva de palmas, dá um abraço no seu irmão. Até domingo, mulheres até sábado, e toda a igreja até domingo.